e do período do anticristo. Eu sei que não vai ser possível nós meditarmos em tudo hoje, mas nós vamos ver o que nós podemos nessa noite aproveitar para aprender do nosso Deus. Gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 13. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos, meus irmãos, aprender algumas coisas importantes para a nossa edificação espiritual em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Quem está aqui conosco pela primeira vez, digam glória a Deus. Glória a Deus. Sejam bem-vindos a todos que aqui estão e os irmãos também que nos visitam nesta noite. Amém, irmãos? Amém. Cadê o glória a Deus? Graças a Deus. Parece que estão meio tristes. Aleluia. Não é motivo de tristeza, na verdade, a alegria do Senhor é a nossa força. Diz assim, nós vamos ver apenas essa parte aqui. Nós vemos aqui duas bestas, que mesmo a Bíblia diz a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. Nós vamos ver sobre a besta que subiu da terra. Depois, em outra ocasião, estarei meditando nessa outra parte, que não deixa de ser também importante para nós entender e saber o que Deus quer falar conosco por meio dessas profecias. Apocalipse capítulo 13, a partir do versículo 11, nos diz assim a palavra do Senhor. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder de maneira, ou da primeira besta, na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com os sinais que lhe fora permitido que fizessem presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que lhe desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Amém? Diga comigo, meu Deus, é para ouvir a tua palavra, que aqui estamos nessa noite. Venha falar conosco, Senhor, em nome de Jesus. Podem assentar, meus amados, ocupe as mãos para aplaudir o Senhor. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Quem quiser aproveitar e fazer algumas anotações, aproveite, meus irmãos, porque nós vamos ter muita coisa tão importante que vai edificar a nossa vida. Amados, nós vemos que na verdade Satanás sempre quis tomar o poder de Deus. Isso não está desde agora, desde o princípio. A Bíblia diz que antes de Deus fundar a terra, ou após Deus ter criado o mundo, criado a terra, Satanás quis, meus irmãos, tomar o reino nas mãos de Deus. Ele sempre teve essa ganância de querer ser Deus, de querer governar o mundo, de que tudo viesse estar na sua disposição, diante da sua vontade. Mas Deus sempre aniquilou o poder de Satanás. Mas haverá um tempo que o próprio Deus permitirá que o adversário venha dominar por um espaço de tempo a este mundo. Porque também, meus irmãos, por que Deus está permitindo isso? Para que os homens vejam as oportunidades que tiveram e desprezaram. Porque quando o homem ou a mulher está desprezando, está na presença de Deus, ele não está desprezando apenas um culto, ele está desprezando as bênçãos do Senhor, a presença de Deus, que é tão importante para com as nossas vidas. Imagine você que, por exemplo, você é chamado na casa de alguém, e esse alguém lá, quando você chega, ela diz: olha, eu vou ter que sair, eu não aguento ver a presença dessa pessoa aqui, e sai. Isso é triste mesmo, isso machuca. E é isso que Deus sente muitas das vezes,
quando nós viramos as costas para Ele e não damos ouvido àquilo que Ele está falando, não estamos, meus irmãos, andando de acordo com aquilo que Deus está elaborando para com as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Amém. Nós vemos aqui a Bíblia nos mostrando a besta que subiu da terra. A Bíblia diz que ele tinha 2 chifres. Chifre, meus irmãos, é sinônimo de poder, de autoridade. O chifre na cabeça dos animais que tem chifres é, meus irmãos, para se defender. O animal, mesmo que ele tem chifre, ele se defende pelo chifre. Quem sabia disso? E ele, meus irmãos, é um sinônimo de poder. Um chifre, na verdade, é um tipo de osso, meus irmãos, forte, que não se quebra, que não destrói. E aqueles animais, vocês não podem ver quando os bois, por exemplo, estão lutando, outros animais que têm chifre também, eles só querem usar a arma que eles têm consigo. E esses 2 chifres, meus irmãos, não estão aqui por acaso. Esses 2 chifres, na verdade, são 2 poderes que dominam o mundo, que é o poder político e o poder religioso. Não tem outro que domina na parte que nós entendemos assim, meus irmãos, porque sabemos que tudo é dominado pelo poder de Deus. Mas as 2 coisas estão ligadas, tudo está ligado nessas 2 coisas: a política e o poder religioso. Quem sabia? Aleluia. Você vai saber, diga glória a Deus. Vocês podem ver, meus irmãos, que esse é o projeto da nova era, do anticristo. Eu gostaria de mostrar algumas coisas importantes aos irmãos, antes de nós continuar meditando aqui, meus irmãos. Nós vemos que nos Estados Unidos existe uma moeda, ou existe uma nota de $1, que quem sabe você já pegou por muitas das vezes. Talvez você já tenha ouvido falar disso, mas é importante nós estarmos sempre nos lembrando dessas verdades. Nós vemos aqui, meus irmãos, por exemplo, eu tirei aqui uma cópia para mostrar aos irmãos a nota de $1. Vocês vejam, meus irmãos, que aqui nessa parte direita vemos aqui uma pirâmide, e nessa pirâmide é uma parte que se solta e que tem um olho. E que olho é esse? Esse é o olho do próprio Satanás. Quem entendeu? Amém. E, meus irmãos, existem aqui, se eu não me engano, 13 fileiras de tijolos que representam os 13 estados que formam os Estados Unidos da América. Quem sabia? E, meus irmãos, como a pirâmide, que na verdade o que é uma pirâmide? Nós só vemos pirâmides, na verdade, lá no Egito. E, meus irmãos, o que uma pirâmide, na verdade, faz numa nota lá nos Estados Unidos? Eis que nós vamos aprender para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? E, meus irmãos, a nota do $, é a única nota que tem 2 sinetes, que isso não tem outras notas em lugar nenhum no mundo. Todas as outras notas têm ou um ou outro, um símbolo. E aqui nós vemos 2 na nota de $. Vocês podem ver que, e na verdade só tem essa nota de 1. Por que eles preferiram colocar na nota de 1? Que é para que na realidade todos tivessem acesso ao projeto que Satanás está elaborando. Nós estamos vivendo uma época, meu irmão, do sistema chamado Nova Era. Eu vou explicar algumas coisas, conforme eu disse para os irmãos, que nós não vamos ter tempo suficiente. O que é a Nova Era, meus irmãos? A Nova Era, na verdade, é o projeto que Satanás está elaborando para que haja um só governo mundial. E, meus irmãos, um só sistema de lei, estabelecido por ele, é claro. Um só sistema econômico, uma só moeda e uma só religião. Vocês podem ver que de uma época para cá, meus irmãos, tem se falado muito deixa eu ver se eu lembro aqui a palavra certa, meus irmãos, do sistema global. Quem já ouviu falar sobre isso? Esse sistema global, meus irmãos, está realmente voltado a esse projeto de haver um só governo, de haver uma só lei, uma só moeda e uma só religião e um só homem para governar o mundo. Parece ser bom, né, irmãos? Só que não vai ser um homem qualquer que terá o poder de dominar o mundo. Na verdade, meus irmãos, o mundo será dominado pelo próprio Satanás, pelo período já determinado pelo próprio Deus.
Esse sistema, meu irmão, nasceu no ano de 1776 na Bavária, de um grupo secreto chamado Illuminati, que quer dizer portadores da luz. Esse mesmo sistema nasceu desse grupo secreto de maçons misturado com, meus irmãos, esse grupo chamado Illuminati, que mesmo criaram esse desenho. Na verdade, esse sinete aqui na nota do dólar foi mesmo feita por um homem que, na verdade, ele fazia parte da maçonaria. Quem não sabe o que é a maçonaria, meus irmãos, é uma Seita. não é bem uma seita, é outra coisa pior ainda. É, meus irmãos, uma organização secreta que é os que estão participando não revela nada a ninguém. Onde, por exemplo, a pessoa que quer enricar, quem quer enricar aí está aí oportunidade, né? Existe a maçonaria que está dando aí com facilidade. Só que tem um tempo que o próprio Satanás determina de vida para as pessoas. Nessa mesma organização, as pessoas que querem participar, elas têm uns certos degraus a entrar. Elas são observadas por um período de tempo, elas têm que jurar, elas fazem pacto lá dentro, meus irmãos, de não falar nada a ninguém. Se eles abrirem a boca, falar alguma coisa, eles podem ser executados e mortos a qualquer momento. E aqueles que estão, meus irmãos, por exemplo, na maçonaria, eles têm a facilidade de prosperar de um dia para a noite. Dorme pobre e amanhece rico. Amém? Porque o diabo não está preocupado se o teu bolso está cheio de dinheiro. Ele quer saber se teu nome está ou não escrito no livro da vida. A maior preocupação do diabo é de ver nós, homens fracos e falhos, procurando herdar o lugar que ele um dia perdeu lá no céu. Quantos estão entendendo? Amém. Vamos aqui, meus irmãos. O pássaro que nós vemos aqui, meus irmãos, vou mostrar daqui a pouco outra vez. Quem tivesse uma nota de $1 aí seria melhor, né, irmãos? É que queimou a lâmpada aqui para nós mostrar aqui no telão a cada detalhe, mas nós vamos ter a oportunidade de mostrar outra vez. Diga glória a Deus. O pássaro mesmo, o pássaro que está no dólar. Quem tem uma nota de dólar aí? Só pensa em euro agora, né? O pássaro mesmo que nós vemos no dólar não é vai vendo aí, vai acompanhando aí para vocês verem. É mesmo um pássaro chamado fênix. Não é uma águia. É um pássaro chamado fênix. E é um pássaro místico mesmo que se levanta das cinzas. E no seu bico tem 2 dizeres. No bico da nota do dólar. Se você estivesse aí seria melhor se eu estivesse mostrando aqui. Diga glória a Deus. Vocês já certamente já viram. Vou só explicar aqui, vocês vão entender. Digam glória a Deus. Está escrito mesmo 2 dizeres no bico dela, que um se chama, eu coloquei aqui em letras maiores para entender, pluribus uno, que significa de muitos sai um. Amém? Em breve se levantará um ditador mundial chamado Anticristo. Das cinzas. Sabe, meus irmãos, esse projeto do diabo estabelecer um só governo, isso nasceu nos tempos de um homem chamado Merode, que mesmo estabeleceu a torre, que vocês já ouviram falar, a Torre de Babel. Esse homem, na verdade, ele queria governar o mundo naquela época. Ele queria chegar a Deus por meio de uma torre, chamada Torre de Babel. Foi quando Deus fez a confusão de línguas para impossibilitar do homem continuar fazendo aquela tarefa, aquela obra que eles estavam fazendo. E Deus jogou por terra, tudo tornou-se em cinzas. Mas Satanás nunca se dá por derrotado. Mesmo caído, ele sempre quer se levantar para querer mesmo estabelecer o projeto que está no coração dele. Amém? Então está escrito aí na própria dólar, ou na própria nota do dólar, no bico desse pássaro chamado fênix, pluribus uno, de muitos sai um. Amém, irmãos? Amém. Diga glória a Deus. E foi o objetivo da nova era. A nova era está ligada ao anticristo. Presta atenção. Primeira coisa, eles querem abolir de
toda ordem governamental. Quando houver, por exemplo, meus irmãos, o anticristo governando, ele só vai dar a ordem mundial. Haverá alguns, claro, que estarão representando cidade tal, país tal, mas a ordem virá de um só. Então ele vai abolir tudo quanto é governo, rei, rainha, essas coisas tudo vai se acabar, vai ter um só governo. Alguém pode dizer, pode queimar ele e tal, mas fica tranquilo, queimando ou não, isso vai se cumprir, porque está escrito na palavra de Deus. Quando você vê, meu irmão, esse sistema aí fechando as fronteiras, isso tudo faz parte do projeto de Satanás. Não pensa que não adianta correr. Às vezes os irmãos, como a irmã diz, que está com medo de vir para a igreja porque diz que vão perseguir. Fica tranquilo, quem é de Deus sempre dará escape, Deus sempre dará o livrar. E não adianta correr, nós temos que enfrentar a Satanás e vencê-lo em nome de Jesus. Amém? Então ele vai abolir toda a ordem governamental, abolir toda a propriedade privada. Tudo que é propriedade não pertencerá a ninguém mais, será tudo do governo. Amém, irmãos? Amém. Já existem países aqui na Europa mesmo que ninguém é dono de nada, tudo é do governo. Quando você aluga, por exemplo, tudo é alugado diretamente do governo. Se eu não me engano, meus irmãos, num país, esqueci agora, eu até mandei, nós já mandamos ajuda para esses irmãos nesse país. Ele até mesmo disse, olha pastor, aqui tudo é do governo, nós temos que pagar para eles, nós não pagamos até tal dia, nós somos expulsos da casa. E ele já aluga para outro. Então mesmo veja que ele vai tirar toda a propriedade privada, ninguém vai ser dono de nada. Abolir toda a herança. Pai morreu, acabou. Tirando a propriedade, tirando tudo, ninguém é nada, dono de nada. Abolir toda a religião, estabelecer uma só. Qual será essa religião? Será que vai deixar os pentecostais aí? Difícil, né, irmãos? Certamente vai ser a católica, que alguém poderá dizer, não, mas é uma boa religião. É bom não sei para quê. Glória a Deus, porque eles andam contrário à vontade de Deus. A Bíblia diz que se tornam malditos todos quanto fazem, todos quanto adoram imagens de esculturas. E eles são centro de adorações a todo tipo de imagens. A prova disso, quando vocês vão no templo deles lá, vocês veem tanta imagem, tanto do lado de fora como do lado de dentro, e o povo adorando. Eles dizem, não, mas não é para adorar, mas eles colocaram no lugar de ser adorado. E por que eles não proíbem quando alguém ajoelha lá e adora aquele tipo de coisa? Porque eles estão ligados àquilo. É um sistema que Satanás colocou no coração das pessoas para fazê-los morrer no pecado. Porque o diabo sabe que o homem e a mulher que morre no pecado, o destino é a perdição. Amém, irmãos? E ele colocará, mesmo estabelecerá a criação de um só governo mundial. Alguns estão resistindo, mas fica tranquilo que eles vão ceder naquele dia. Digam glória a Deus. Meus irmãos, veja aqui, meus irmãos, um chamado, meus irmãos, Jamie e George Bush deram o nome a esse sistema chamado Sistema Global 2000, que quer dizer, meus irmãos, que o plano do Lucifer deveria ser estabelecido até o ano 2000. Que na verdade eu acredito, meus irmãos, pelo que nós estamos vendo nos acontecimentos da Bíblia, tudo já está preparado. Não tem mais nada, não falta mais nada. Tudo, na verdade, só que, como diz a palavra de Deus, há um que resiste, que até do meio seja tirado. Há uma só pessoa poderosa que está resistindo esse projeto de Satanás. E você sabe muito bem quem é, que é o Espírito de Deus. Amém. No arrebatamento da igreja, esse projeto será estabelecido. Deus, tirando a sua igreja da terra, o anticristo estabelecerá o seu trono na terra. Amém, meus irmãos? Amém. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Então veja, meus amados, aqui também nós vemos na nota de $1, meus irmãos, aqui umas escritas falando que Deus seja louvado, como algumas notas do Brasil também tem. Por que isso? Porque na verdade, meus irmãos, a América, os Estados Unidos, meus irmãos, sempre foi um país de religiosos. Apesar de que foi mudados os tempos, mudados, meus irmãos,
mudou, agora existe uma divisão. Existe alguns que ainda servem a Deus, como agora já estão outros infiltrados, tanto na política e em tantas outras coisas, tomando posse do governo, que, meus irmãos, fazem parte do projeto Nova Era. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus. Amados, podem ver aqui uma coisa. Aqui também nós vemos, meus irmãos, na nota de $1, a data, meus irmãos, embaixo, que foi realmente a data em que foi inaugurada o sistema Illuminati, conforme nós acabamos de ver. Vocês podem ver, meus irmãos, aqui no rodapé aqui dessa pirâmide. Que pena que nenhum tem aí, né, meus irmãos? Bom, vocês vão guardando aí no coração. Tem uma letra chamada, tem uma letra MDCCLXXVI, que somando dá o número 666. Quem está entendendo? Amém. Que foi exatamente a data, também, meus irmãos, esse período foi a data em que foi inaugurada essa união secreta aí dos Illuminati, que na verdade é uma seita terrível, diabólica, que tem na verdade escondido e tem na verdade, meus irmãos, controlado o mundo, porque o diabo não quer se revelar agora, ele está indo devagarinho, escondido e procurando de todas as formas deixar o povo tranquilo, para ninguém se alvoroçar, para depois ele já realmente agir e fazer aquilo conforme está no seu projeto. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então veja, meus irmãos, aqui nós vemos também só a pirâmide, que, meus irmãos, diz assim, anunciando a nova ordem mundial sem Deus debaixo dos olhos de Satanás, que vê tudo, diz ele acha que vê tudo, que é, meus irmãos, essa pirâmide aí com essa, quer dizer, tudo estará ligado a ele no topo. Veja que ele sempre quis ficar por cima, ele no topo e todo mundo ligado a ele. Está entendendo, meus irmãos? Então vocês vejam, meus irmãos, que na verdade só a misericórdia de Deus para nos valer, para nos defender, para nos livrar desses planos que o adversário tem arrumado e está arrumando contra as nossas vidas. Quem entendeu, diga amém. Amém. Em 1870, mesmo, uma organização chamada Paládio, conhecida também como Culto dos Triângulos, foi criado para centralizar e controlar todos os maçons do mundo. Vocês podem ver uma coisa, que todo maçom, quando ele assina um cheque, ele dá 3 pinguinhos. Quem já viu? Que na realidade é um triângulo, sabia disso? Todo maçom, quando ele faz a assinatura no cheque, ele dá 3 pinguinhos, que é o triângulo. Então veja, meus irmãos, que em 1870 já foi feita essa organização chamada Paládio, conhecida como Culto dos Triângulos. Foi criado para centralizar e controlar todos os maçons do mundo. Em 1933, o presidente Franklin Roosevelt, maçom de 32 vamos dizer aqui, 32 graus, introduziu o sinete na nota de $1 americano. E o único país do mundo que tem esses 2 sinetes, conforme disse seus irmãos, é só os Estados Unidos. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Em 1990, após a Guerra do Golfo, George Bush, com princípios maçons, foi o primeiro a dizer o termo Nova Ordem Mundial. E agora, ultimamente, se fala muito sobre isso, sistema global. E, meus irmãos, nós vemos que, por exemplo, aqui a Europa já está, na verdade, ligada. Quando se está ligado, irmãos, fica mais fácil de se governar também. Você está entendendo? Tudo que é ligado é fácil de se governar. Então, por exemplo, aqui a Europa já está toda ligada. Aqui os europeus vão para onde quer e tal. Todo mundo tem acesso. Que na verdade o anticristo sairá daqui mesmo. Porque, meus irmãos, existe um livro, meus irmãos, de um editor chamado, meus irmãos, deixa eu ver se eu me lembro aqui. É o que tem assim mesmo, uma foto assim da Mona Lisa, que na verdade parece uma mulher, mas aquilo é um homem, ou mais ou menos. Está entendendo, meus irmãos?
que, meus irmãos, lá é o Código da Vinci. Ele, meus irmãos, está confirmando, e na verdade estão fazendo outros filmes também, para querer desmoralizar o caráter de Cristo, dizendo que Jesus teve caso com Maria Madalena. Quem já ouviu falar disso? E que Maria Madalena teve filhos e tal, e que aquela, conforme o desenho, que aquele desenho do Cristo lá no dia da ceia, quem fez foi esse próprio demônio, ou esse endemoniado aí, meus irmãos, que do Código da Vinci, foi ele mesmo que desenhou. E ele afirma que aquela pessoa que está assim, ligada, assim, ouvindo, que estava sempre deitada, assim, mais próxima a Jesus, era Maria Madalena. Que, meus irmãos, na verdade, Jesus teve caso com ela, e ela teve filhos, e os filhos vieram para essa região da Europa, e que eles estão por aí, que são chamados de... esqueci, agora fugiu agora o nome, meus irmãos, dessa seita qual eles falam aí. Eu vou lembrar, todos digam glória a Deus. Glória a Deus. Então veja, meus irmãos, o que eles querem com tudo isso? Provar e afirmar de que existe uma raiz judaica aqui, uma raiz do próprio Jesus aqui, que é para realmente, porque, meus